Qual estudante fez a afirmação correta? Então, somente lendo o comando não dá para resolver. Dá para perceber que ela tem uma questão relativamente grande, certo? Ele dá uma equaçãozinha aqui, então a gente vai ter que ler bastante informação. E ele dá 5 estudantes e a resposta é qual desses estudantes deu a informação correta, tá? Vamos lá. Estudantes de psicologia experimental estão analisando um modelo matemático que foi desenvolvido a partir de um experimento com pombos. Nesse experimento, um alimento considerado como uma recompensa reforçadora era fornecido em quantidades Q para as aves, com possibilidades de atraso no tempo de entrega. O modelo matemático que relaciona os valores reforçadores V1 e V2 de duas recompensas em função de suas respectivas quantidades Q1 e Q2 e de seus respectivos tempos de atraso T1 e T2 na disponibilização de cada uma delas vamos lá, um texto totalmente estranho que você percebe que ele não serve para nada, porque o que você tem que se preocupar é isso aqui, ó. Com essa equação, ó. Qual é a equação? V1 dividido por V2 é igual a Q1 dividido por Q2 vezes T2 dividido por T1. Ok? Vamos lá. Ao analisarem o caso em que a quantidade Q1 é o dobro da Q2, então, ó, Q1 é o dobro da quantidade Q2. Já vou escrever isso aqui, ó. Q1 é o dobro da Q2, ou seja, 2 Q2, certo? 5 estudantes fizeram as seguintes informações sobre a condição do valor V1, em que condição, melhor dizendo, o valor V1 será maior que o valor V2. Tá? Estudante 1, ó, sempre, pois Q1 é o dobro de Q2. Estudante 2, apenas quando a razão, o que significa a razão? Divisão entre T2 e T1 for maior que 0,5. Estudante 3, apenas quando a razão entre T2 e T1 for menor que 0,5, ou seja, a resposta contrária. Estudante 4, apenas quando T1 for igual a T2. E o estudante 5, apenas quando a razão entre T2 e T1 for maior que 0,5 e menor que 1. Qual estudante fez a afirmação correta? Certo? Ele deu toda essa equação, ele falou que Q1 é o dobro de Q2 e ele quer saber a condição para o valor de quem V1 ser maior que V2. Então, essencialmente é isso. Quando é que V1 é maior que V2? Só que perceba, ó, ele deu essa relação aqui. Q1 é igual a 2Q2, ou seja, eu vou substituir aqui. Ó, no lugar de Q1, eu vou colocar 2Q2. Tiago, por que você fez isso? Ó? Porque perceba quando eu coloco esse 2Q2 aqui em cima, ó, você pode cortar ó, esse Q2 com esse Q2, ou seja, vai ficar somente o que aqui? 2. Certo? E lembrando, ele quer saber a condição para o valor de V1 ser maior que V2. Só que observe, aqui tem V1 dividido por V2. Se V1 for igual a V2, o que significa quando você divide essas duas coisas? Ó, V1 dividido por V2. O que eu estou dizendo? Se eles forem iguais, por exemplo, 6 e 6 dá quanto? Dá 1. E se V1 for maior, por exemplo, 10 e V2 for 5, 10 dividido por 5 dá o quê? 2. E o contrário, 5 dividido por 10 dá 0,5. O que eu estou querendo dizer? Quando é que V1 vai ser maior que V2? Quando a divisão de um pelo outro, nessa ordem, for maior que 1. Porque quando eles são iguais, eu divido, dá 1. Quando V1 é maior que V2 e eu divido, dá maior que 1.
10 por 5 dá 2. E se for 5 por 10 dá 0,5, ou seja, necessariamente o V1 dividido pelo V2 tem que ser maior que 1. Ou seja, isso aqui, ó, tem que ser o quê? Maior que 1. Tá? O que é que tem? Esse 2 não está multiplicando, vai passar para cá dividindo, ó. T2 dividido por T1 tem que ser maior que 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Opa, já tenho a resposta aqui. Como assim, Tiago? O que significa T2 sobre T1? Isso aqui é uma razão. E ele quer exatamente isso aqui, que essa razão tem que ser o quê? Maior que 0,5. Isso aqui resulta em qual estudante? Ó? No estudante 2. Ó. Apenas quando a razão entre T2 e T1 for o quê? Maior que 0,5. Então, resposta correta, a letra B.